Nessa segunda parte, eu quero mostrar para vocês um artigo chamado Gestão de Stakeholders, né? E que faz uma análise, né, de uma produção bibliográfica, elencando então qual é a situação atual do estudo na gestão de stakeholders, o estado da arte, e quais são as perspectivas futuras de trabalhos nesse campo. Então, as 4 questões centrais desse artigo são pensar o referencial teórico, que foi construído a partir da teoria, do conceito de gestão, do conceito de estratégia, né? Então, gestão estratégica, vinculado ao conceito maior de stakeholder. Hoje nós sabemos que gestão de stakeholder é justamente uma das 10 grandes áreas, né, de atuação do PMBOK e tal. Então ele foi incorporado, né, a gestão das partes interessadas foi incorporado ao conceito de projeto. Né? A segunda parte do artigo vai desenvolver questões ligadas à metodologia da pesquisa que foi aplicada, ferramental metodológico, como a partir da metodologia, como se faz a análise dos dados coletados e análise dos artigos empíricos, e depois, ao final, uma reflexão sobre a perspectiva dos estudos. Para nós, o que mais importa é a parte inicial, o referencial teórico, que discute alguns conceitos de stakeholder. A gente inicia com o texto de 84 do Freeman, que define stakeholders como grupos ou indivíduos que podem afetar ou são afetados pela organização na realização de seus objetivos. O autor aponta que essa palavra surgiu em 63, no memorando interno do Stanford Research Institute, e era para definir os grupos que, sem seu apoio, uma organização deixaria de existir. Existem definições mais amplas e outras mais restritas que vão aparecendo, então, durante o desdobramento do desenvolvimento desse escopo teórico. Então, o mais importante aqui é entender que são partes interessadas, que é a tradução em português, ou que poderiam ser grupos afetados e que afetam as organizações e os projetos. Continuando, né, os autores do artigo falam que eles vão aplicar, né, e pensar 3 grandes domínios de análise da teoria do stakeholder. Um domínio que eles vão chamar de descritivo, outro que eles vão falar de uma teoria instrumental e depois uma teoria normativa. Né? Então, a teoria descritiva é aquela que descreve o grupo, a empresa, a companhia, o grupo de dança, o coletivo, a corporação, como interesses cooperativos e competitivos, né, com valores intrínsecos. Né? Então, significa que o que importa ali é a reunião de interesses, né, que por vezes promovem cooperação e por vezes promovem competitividade. Né? Esses interesses são valorativos, então é um jogo de valores, é uma interveniência de valores das partes interessadas em relação aos projetos que a gente está propondo, né? E que produzem mecanismos de cooperação, mas também mecanismos de competição. Do ponto de vista instrumental, né, o que interessa agora é compreender as relações entre a gestão dos stakeholders e o desempenho do nosso projeto. Né? Compreendendo que toda a gestão bem feita das partes interessadas vai afetar de forma positiva o desempenho do grupo, né? Ou seja, afetando a nossa performance. Então, aqui interessa mais não compreender os interesses e os valores, mas entender as performances, os comportamentos, né? As atitudes e ações de afetação de uma das partes interessadas em relação ao projeto e do projeto em relação às partes interessadas, né? E inclui todas as performances, incluindo aí o processo de monetização, a performance financeira. A dimensão normativa, a teoria normativa, é base fundamental para o modelo teórico e pressupõe, então, que stakeholders têm interesses legítimos e seus interesses têm valor intrínseco. Então, na verdade, ao final, uma teoria normativa estabelece como norma que é legítima a presença, né, de partes interessadas envolvidas, seja nos grupos, seja nos projetos. Sempre todo projeto e todo grupo, toda companhia, toda equipe de trabalho vai ter um conjunto menor ou maior de partes interessadas e todos os interesses são válidos, eles são legítimos, mesmo quando às vezes eles são díspares, são contrários aos interesses do grupo
que realiza o projeto. Freeman, ainda em 84, fala que essa gestão, então, ela vai se dar em 3 níveis: o nível racional, o nível processual e o nível transacional. Racionalmente significa identificar quais são os stakeholders, né, da corporação, qual é a posição que eles ocupam, né? Então, na verdade, racionalmente seria criar um nível hierárquico, né, de presença dos stakeholders, né? Os que estão mais no nível mais próximo da realização do projeto e aqueles que estão mais distantes. Processualmente, é preciso entender quais são os processos organizacionais que estão envolvidos e como eles se relacionam com os interesses dos stakeholders, ou seja, cada uma das etapas de um projeto possui o quê? Aquilo que a gente viu no vídeo anterior dessa mesma aula, né? O vídeo da aula 3. Né? A gente viu que ela possui blocos de trabalho, né? E dentro dos blocos de trabalho existem ali processos organizacionais que muitas vezes integram ou fazem uso de o quê? Dinâmicas processuais, né, coletivas, dinâmicas processuais presentes na própria organização, na própria instituição. Por exemplo, se eu tenho uma escola de dança, ela tem fluxos de trabalho convencionais, como contratação de professores, organização de horário de aula, etc. e tal, que são coisas comuns, presentes, processuais, não são os projetos propriamente ditos, né, mas acabam intervindo dentro do campo da construção dos projetos, porque eu não posso construir um projeto no mesmo horário das aulas, eu não posso construir um projeto que venha atrapalhar o fluxo processual, né, da cadeia de trabalho. Né? E como eles se relacionam com os stakeholders, né? Relacionando-se assim também com aquele nível de posicionamento que eles ocupam frente à organização, frente à companhia, ao grupo, à escola, à corporação, à organização. E o nível transacional refere-se a um processo de negociação que se estabelece, né? As trocas, as barganhas, né? Na manutenção da presença e na organização, né, com os stakeholders, ou seja, os negócios que vão estabelecendo ali, as trocas, as barganhas, os efeitos. Né? Então, o que a gente quer dizer é que os stakeholders, no nível racional, eles ocupam uma posição. Né? Essa posição pode ser mais próximo, mais distante do projeto. Né? Essa posição, processualmente, ela se relaciona com blocos de processos de trabalho, né? E dentro desses processos de trabalho, dependendo da posição que eles ocupam, eles vão estabelecer, eles terão maior ou menor poder de troca, maior ou menor poder de barganha com o projeto. Né? Então, estando cada vez mais fortemente presentes e às vezes alterando rotinas e rotas de um projeto. Em 95 surge uma teoria, que é a teoria do Clarkson, que diz que stakeholders se distribuem de outra forma. Então ele vai chamar stakeholders primários, né, que são aqueles que estão diretamente implicados na sobrevivência de um projeto, de um grupo, de uma empresa, enfim, totalmente interdependentes, e os que não são primários, né, que são os secundários, que são aqueles de grupos de influência. Né? São afetados e afetam, mas não têm uma relação direta, eles não têm uma vinculação. Então, por exemplo, stakeholders, né, fornecedores, acionistas, investidores, empregados, usuários diretos, clientes, alunos, às vezes governos, né, dependendo, a comunidade na qual o projeto está situado. Então, se eu tenho um projeto dentro de uma comunidade, aquela comunidade diretamente é afetada. Se o projeto desaparece, se o projeto encerra, né, a comunidade é afetada de modo direto, o impacto é direto. Então, isso é um stakeholder primário. Os secundários são aqueles que são afetados de uma forma indireta. Então, outros tipos de prestadores de serviços, né? Logística, por exemplo, então transportes, outras coisas que um projeto às vezes exige, né? Que são grupos de interesse, mas são de caráter secundário, né? Porque esses grupos seguem existindo mesmo com o término de um projeto, com o término de uma organização. Em 95 também ainda, o Jones ele cria uma teoria que ele chama de teoria instrumental da gestão de stakeholders, né?
baseada fundamentalmente na forma contratual. Então ele vai usar modelos econômicos, então modelos de teoria econômica, teoria da agência, teoria dos custos das transações e a teoria das equipes de produção. Né? Então a gente aqui já dá para entender, né, que vai se trabalhar com agenciamentos, custos, né, e equipes, né, produtivas. Né? Então é uma teoria de caráter econômico. Né? E é ela que então vai estabelecer uma relação com a construção da posição que os stakeholders têm face a um projeto ou uma organização, né? Estabelecendo nexos contratuais mais rigorosos, rígidos, de correlação e codependência, de total dependência e outros que são menos dependentes apenas por agregação. Né? Em 97, Mitchell, Eagle e Wood vão falar então que nós temos que pensar, né, os stakeholders como figuras com atributos, né, atributo de influência, atributo de relação legítima e atributo de reivindicações, né, e o grau de urgência, grau de relevância das reivindicações. Então são as três questões centrais. Para eles a gente deve levar em conta sempre, né, a capacidade de influência que esse grupo possui num projeto, a legitimidade da demanda, ou seja, será que é legítima isso? Então, menos legítimo, mais relevante, menos relevante, e a urgência, ou seja, então o fator temporal ali aplicado, né? A demanda, qual é a importância, né? E a marca temporal da importância. Né? Isso vai se tornar eles o que eles chamam, né, de uma ideia de os atributos revelam a saliência, ou seja, revelam assim o grau de acento, de acentuação, de relevância da presença daquele stakeholder. Rowley e Moldoveno, em 2003, também falam num modelo teórico, mas baseado na ação de grupos. Né? Então, eles vão usar teorias sociológicas dos movimentos sociais e do conceito de identidade social para pensar nos grupos de influência. Então, eles vão dizer o que importa, na verdade, muitas vezes são demandas através de identidades sociais, identidades étnicas, raciais, identidades de gênero, identidades etárias, né, por grupos geracionais, identidades territoriais, né, que vão formar então esse corpo de stakeholders, de grupos de influência. Né? Podemos perceber então até aqui que a gente está diante de dois aspectos fundamentais: grupos de influência que exercem poder sobre os projetos e grupos que são influenciados pelos projetos, que são afetados. Então, grupos mais passivos, que têm uma recepção de um projeto. Né? Então, a gente observa que as teorias elas variam muito o grau de importância, de pensar mais pelo viés da capacidade de influenciar o projeto ou de ser afetado, impactado pelo projeto. Então, existem análises que valorizam mais o impacto, né? Então, os grupos que sofrem um impacto direto e impactos mais distantes, e os grupos que estão mais fortes e presentes e afetam diretamente os projetos, né? E os menos importantes nesse sentido. Em 2017, o Rowley, né, revisita aquelas teses ali anteriores, né, sobre a questão de relacionamentos e influências de grupos, né, em organizações focais, né, e passa a considerar não somente relações internas, relações diretas, então quer dizer, tem um núcleo que é o projeto, que é o grupo, que é a companhia, que é a empresa, que é a escola, etc. e tal, e todos os stakeholders afetam e são afetados. Então é sempre uma relação, uma via de mão dupla entre stakeholder e o local do projeto. Né? Ele começa a pensar, não, existem também relações laterais, né? Relações entre os stakeholders, né? Que podem se unir, se aliançar, se afetar mutuamente, relações assim de colaboração, mas também de competitividade ou de conflito entre stakeholders diferentes. Então, há stakeholders que têm interesse, por exemplo, que um projeto aconteça e outros podem não ter tanto interesse assim. Né? Então, os grupos, né, as companhias, as corporações, as empresas, os empreendimentos, né, os negócios, os serviços aplicados, eles são o nexo, eles são o ponto focal, né, de irradiação das interações, mas as interações não acontecem só
numa flecha que sai do stakeholder para o projeto, né? Elas também acontecem entre eles o tempo todo, criando uma rede mais complexa de afetações transversais, né, e paralelas, né? E essas afetações, essas conversas paralelas, vamos dizer assim, podem afetar também o comportamento da própria organização e também alterar algumas coisas no projeto. Bom, Freeman, então, também diz o seguinte, que a gente precisa pensar nessa análise estratégica da presença do stakeholder em 6 etapas de formular a estratégia. Primeiro, análise comportamental. Segundo, explicação do comportamento dos stakeholders, né? E identificação de forças e pressões externas que afetam o stakeholder e como ele vê a organização. Análise de coalizões, desenvolvimento de estratégias genéricas, né, o potencial mais cooperativo ou de ameaça competitiva, né, programas específicos para stakeholders para cada uma das estratégias genéricas desenvolvidas e programas estratégicos integrativos, identificando pontos comuns nos comportamentos e nos objetivos entre os diferentes stakeholders. Então, com isso que a gente tem que entender, né, que para construir uma estratégia, né, de atuação frente às partes interessadas, as pessoas que vão se engajar, que vão ser afetadas pelo nosso projeto, a gente precisa conhecer esses grupos de interesse, compreender o seu funcionamento social, os seus comportamentos, né, produzir uma breve explicação sobre a maneira como esses grupos se comportam frente ao projeto e frente uns aos outros, né, nos seus relacionamentos, entender a posição que esses grupos ocupam do ponto de vista da exterioridade, ou seja, quais são as forças que esses grupos são capazes de mobilizar. Então, um grupo, por exemplo, uma comunidade pode mobilizar uma ação social contra um projeto, né? Há uma força da comunidade que é diferente da força de um indivíduo, né? Enfim. E a maneira também como essas pressões de outros agentes externos afetam a demanda e afetam a compreensão da interação, do interesse do stakeholder no projeto, né? Entender as forças de coalizão, né? E aí sim construir programas de desenvolvimento de estratégias, né? Estratégias mais genéricas voltadas para a cooperação e para a colaboração, mas também para a competição, né? E estratégias voltadas para atender demandas comportamentais, ou seja, né, da gente compreender a plasticidade do comportamento, a flutuação da valoração, a flutuação dos interesses. Então, quando eu estou trabalhando com um público, por exemplo, um usuário de um serviço, né, o público dos meus espetáculos de dança, né, eu tenho que entender que o comportamento do público ele é muito variável. Né? E eu preciso construir, então, um programa de estratégias de como lidar com um espectro largo de variação do comportamento desse público. Né? E também os programas que a gente vai chamar de integrativos, que é identificar entre diferentes stakeholders, né? Então, o meu público e os meus alunos, o público do meu espetáculo e o grupo de pessoas que são meus alunos na minha escola, eles têm pontos em comum nos objetivos e nos comportamentos, né? Mas eles não são o mesmo grupo de partes interessadas, porque uma pessoa na posição de cliente de um lugar né, que adquire um serviço de aulas, etc. e tal, tem um determinado tipo de relação contratual. Né? E a pessoa que vai lá e compra o ingresso para assistir um espetáculo tem um outro tipo de contrato. Mas, ao mesmo tempo, há comportamentos e objetivos comuns entre eles. Né? E eu preciso, então, agregar né, para criar estratégias que são reforçadoras né, e aplicar essas estratégias né, para os dois grupos, por exemplo. Né? Com as estratégias, eu vou estar trabalhando um programa de criação de valor. Então, é o que Freeman, com Harrison e Weeks em 2007, vão então pensar que as estratégias são mecanismos de produção de valor. Né? Toda vez que uma estratégia né, é aplicada sobre o comportamento de um grupo de stakeholders, sobre os seus interesses, etc. e tal, nós estamos criando valor para esses grupos. Nós estamos aumentando a capacidade desse grupo da manutenção de interesse né, e da capacidade de fazer uma gestão dos interesses dos grupos das partes interessadas. Né? Eles então vão distribuir isso em 7
estratégias, né? Que é a avaliação de stakeholders, né? Pensando, né, que os stakeholders são conhecedores da missão, da visão e dos valores da empresa, né, do projeto. Né? Então eles vão ver, bom, então eles são partes interessadas porque eles são interessados eles têm uma cosmovisão de mundo próxima ou compartilhada. Né? Análise do comportamento, categorizando, né, o comportamento em graus mais cooperativos, colaborativos, associativos ou mais competitivos e até agressivos. Compreensão da perspectiva e do feedback dos stakeholders, ou seja, a observância constante do ponto de vista do stakeholder, né, e das devolutivas que eles nos dão. Então, por exemplo, eu tenho clientes da minha escola, eu tenho meu público dos meus espetáculos, então eu tenho que construir ferramentas nas quais eu consiga abordar a perspectiva desses grupos, né, e como eles estão me dando o feedback. Né. Adoção de estratégias mais genéricas, que já vinham lá do Freeman de 84 e que são retomadas aqui em 2007, né, e depois estratégias mais específicas. E depois a criação, né, de modos novos de interação. Então, ao invés de só cooperação, colaboração e competição, pensar estratégias de engajamento, agora engajamento digital também, estratégicas de diálogo, que mecanismos eu posso construir, que novas formas de negociação pode existir entre stakeholders e os projetos, né? E de que maneira a maior agregação de valor permite integrar mais ainda e criar mais valor a partir disso. Bom, na segunda, terceira e quarta parte, os autores desse artigo explicam, e isso é uma parte bem legal, não é o objetivo dessa disciplina, mas é interessante, então eu resolvi manter para vocês prestarem bem atenção. Eles explicam o que eles fizeram, né? Como é que eles chegaram a essas conclusões. Né? Eles fizeram uma pesquisa, né, de cunho teórico, mas também da análise de artigos empíricos sobre a temática da gestão de stakeholders, para tentar compreender, né, então, a partir da pesquisa bibliográfica, da literatura clássica e da leitura de artigos científicos com aplicação de estudos empíricos. Né? Eles tomaram esse tema geral da gestão de stakeholders e fizeram uma pesquisa do tipo bibliométrica, que é um tipo de técnica quantitativa que utiliza técnicas estatísticas e matemáticas para descrever aspectos da literatura, como recorrência, frequência de determinados nomes de autores, então a produtividade dos autores, né? A lei de Bradford, que pensa a dispersão dos periódicos, ou seja, há uma concentração, uma dispersão das publicações em termos de periódicos, né? E também a lei da frequência de palavras-chave, né, ou termos, né? Como eu digo, né, essa pesquisa bibliométrica é uma pesquisa que a gente pode utilizar em vários momentos das nossas investigações também no campo da dança, né, em outras áreas das artes. É importante que a gente conheça, por exemplo, o conjunto de autores e as publicações. Né? A gente pode pensar tanto nas publicações dos autores quanto nas citações de autores. Então, trabalhar a frequência de palavras, nomes de autores e a frequência de suas citações. Né? A gente vai identificar o quanto esses autores são relevantes para aquele campo de estudos, né? Quando a gente vê autores que são citados recorrentemente, mas também observar o nível de produção desses próprios autores. Né? A dispersão de periódicos nos permite entender, né, a quantidade de campo, né, de publicações que são considerados legítimos e relevantes. Então a gente vai ver quais são as revistas, quais são as editoras que são mais fortemente associadas e agregadas a essa área de estudos. Né? E a frequência de palavras são os termos, ou unitermos, né, os termos-chave, as palavras-chave, que nos servem para compreender melhor qual é a terminologia que está frequentemente sendo usada no campo dessa investigação. Né? Então, os autores são separados em dois grupos, textos teóricos e textos de cunho empírico, com aplicabilidade. Né? Foram divididos e depois dessa divisão, dessa separação, eles foram subdivididos ou classificados em 4 categorias. Propriamente de gestão e estratégia,
responsabilidade social, gestão ambiental e ética, desempenho financeiro e social corporativo, e depois assuntos mais gerais, assuntos variados, que ficou um conjunto de 18 artigos. Então aqui eles conseguiram identificar, né, quais são os temas recorrentes que estão dentro desse campo de investigação. E aí eles então fizeram uma detecção, uma descrição dos dados, num conjunto total de 205 artigos, né? Então eles montaram uma descrição quantitativa, né, para a gente entender então a variação, né, a flutuação da produção, né, em tabelas, né? Montaram mapas associativos das palavras-chave para entender uma espécie de uma rede cognitiva, né, de associações, então tipo de mapa mental das palavras-chave, né? Uma tabela dos autores citados, né? E uma análise dos artigos baseada a partir então dessas palavras-chave, das citações, né, da descrição dos dados, né? Eles construíram um roteiro com 4 questões-chave, né? Que são as variáveis que existem no processo de gestão dos stakeholders, né? Os modelos e os conceitos pelos autores para compreender, então, quais são as teorias que são aplicáveis, né? Como eles são identificados e classificados, e qual o poder de influência deles, de responsividade, né, sobre as organizações e vice-versa. Então, essas foram as questões centrais que foram ali trabalhadas. Né? Aqui o exemplo de mapas, né, de palavra-chave, então, assim, formam esses mapas de palavra, que são muito interessantes para a gente também usar nas nossas, como ferramenta de trabalho. E, finalmente, a finalização, né, quando os autores apresentam então uma sequência da relevância, da importância do estudo do stakeholder, né, no caso da área de gestão, né, e gestão de projetos, e como o stakeholder é a área mais recente da área de gestão de projetos, a gestão de stakeholder seria o tópico, vamos dizer assim, a cereja do bolo, né, nessa etapa atual da gestão de projetos. Né? Segundo os autores do artigo, existem 4 tendências em pensar em gerência de stakeholders, né, a partir dessa literatura contemporânea, né, e que dizem respeito à questão da produção de valor, então a presença do stakeholder na criação, cocriação e distribuição de valor, então o valor não é produto apenas do projeto e dos interesses, né, dos proponentes do projeto, mas é também num processo co-criativo com os stakeholders. O maior grau ou menor grau de cooperação, envolvimento e engajamento, então aí a avaliação desse caráter, né? A presença, né, da influência do stakeholder, que é uma parte interessada, mas não é membro da equipe, isso é muito importante, né? Então a sua influência na gestão da organização, na gestão do projeto, né? E a quarta, que é o estudo dos networks, né? Ou seja, essa trama mais complexa, essa multiplicação de fatores de influência e de grupos de influência. Então, esses são os aspectos que a gente deve considerar na gestão dos stakeholders, pensando na gestão de projetos, sendo essa, vamos dizer assim, a área mais recente, né, que foi agregada ao estudo da gerência de projetos.